Selic passou de 1% ao mês e você ainda está com dúvida do que fazer com o seu dinheiro com esses juros em alta? Vem que esse vídeo é para você! O meu nome é Paula Zogby, eu sou analista de investimentos aqui na Rico e essa é a Escola de Investidores sobre a nova alta da Selic. Em primeiro lugar, talvez você tenha visto que o Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central, aquele comitê que define os juros brasileiros, aumentou de novo a nossa taxa básica de juros, a Selic. Esse movimento, que já tem alguns meses, tem o objetivo de controlar a inflação aqui no Brasil. Antes de falar sobre investimentos, eu convido a Raquel, a nossa chefe de economia aqui na Rico, para explicar melhor esse movimento de alta dos juros, alta da Selic, alta da inflação e todos os movimentos da economia. Pois é, gente, o Copom elevou mais uma vez a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic, dessa vez para 12,75% ao ano. Ela estava em 11,75%, foi uma elevação de 1 ponto percentual. A decisão era praticamente esperada, né? Então não trouxe muitas surpresas. O que trouxe surpresa foi a sinalização no comunicado, que é divulgado sempre depois da decisão, de que essa não deve ser a última alta da Selic nesse ciclo, né? Então a gente sabe que esse ciclo de alta da Selic vem desde lá o começo do ano passado, quando o Copom começou a elevar a Selic, que estava em 2%. Pois é, para responder, né, ali a pandemia, a desaceleração da atividade, o Copom reduziu bastante a nossa taxa básica de juros para estimular a economia. E aí, quando ele viu que os preços começaram a subir, ele começou a subir a taxa de juros e não parou desde então. Muita gente estava achando que essa podia ser a última alta, mas a gente aqui não vê esse caminho e a gente acha que a Selic deve atingir 13,75% ao ano. Ou em mais uma elevação na próxima reunião em junho, ou em duas elevações, em junho e agosto. Mas independente disso, o recado tá claro. A Selic vai continuar alta por um tempo bastante longo, pelo menos aí até meados do ano que vem, quando o Banco Central deve começar a gradualmente reduzir a taxa de juros ali para 8,75% no final do ano que vem. Porque, claro, o Copom está super preocupado com a elevação da inflação aqui no Brasil, que está sendo reflexo tanto de movimentos globais, ou seja, a gente vê ali ainda o andamento da guerra entre Rússia e Ucrânia, que são dois produtores de diversos insumos importantes, né? Tanto de alimentos, quanto de produtos industriais, aí metais, quanto de fertilizantes e petróleo. Então, a redução da oferta desses bens acaba elevando o preço. E, além de tudo, o Copom também sinalizou que as medidas de lockdown que estão sendo implementadas na China, agora essa nova onda de lockdowns, também impacta bastante os preços de diversos bens no mundo, né? Porque com os portos fechados, fábricas funcionando mais ou menos, né? Tudo começa a bagunçar ainda mais nas cadeias de produção global. Então, se a gente estava vendo já falta de bens em todo canto, que estava atrapalhando a produção industrial por todo canto, isso só deve piorar e trazer aí de novo os preços mais uma vez para cima. E mais importante, gente, o Banco Central, ele olha para como a inflação atual, que está rodando acima de 10%, pode contaminar as expectativas para o futuro, porque a gente não pode esquecer que a elevação dos juros, ela leva um tempo para ser sentida na economia. Então o Banco Central está sempre de olho nas expectativas para o futuro. E essas também estão começando a se distanciar da meta do Banco Central, que é de 3,25% o ano que vem. Ou seja, gente, resumo da ópera: Selic mais alta por bastante tempo. E aí, o que fazer com seus investimentos? Para isso eu volto para você, pá. Agora que você já sabe o que acontece com a economia, eu vou te contar o que acontece com os seus investimentos. Em primeiro lugar, como vem acontecendo nas últimas reuniões do Copom, os investimentos em renda fixa ficam ainda mais interessantes aqui no Brasil de imediato. Isso, em um cenário de bolsa estressada, até pela situação geopolítica e inflacionária, é importante, principalmente para aquela parcela do seu dinheiro que você investe de forma conservadora, como a reserva de emergência, que tem finalidades de curto prazo. Esse dinheiro passa a render mais. Também faz sentido pensar em renda fixa como uma forma de ter rendimento de médio prazo com alguma previsibilidade,
principalmente aqueles títulos que pagam IPCA mais uma taxa, ou seja, uma taxa pré-determinada somada à inflação no período. Mas não necessariamente todo o seu dinheiro fica em curto e médio prazo e não necessariamente a renda fixa vai ser o único produto financeiro da sua carteira. Para o dinheiro que você só vai usar no longo prazo, daqui 3, 4, 5 anos ou mais, a renda variável ainda tende a trazer maiores retornos, apesar de oscilar mais para cima e para baixo no curto prazo. A nossa bolsa, inclusive, está barata em relação ao histórico naquelas métricas usadas pelo mercado para calcular preço justo das ações. Como que eu invisto então? Com o movimento de alta dos juros no mundo inteiro, a guerra na Ucrânia se estendendo mais do que o esperado e as eleições no Brasil, os próximos meses tendem a ser turbulentos sim para o mercado financeiro. É importante então ter investimentos que te protegem da volatilidade, como a própria renda fixa indexada à inflação ou pós-fixada, aquela que a gente já explicou por aqui, que oscila menos no curto prazo. E se você não sabe por quê, abre a outra escola de investidores sobre marcação a mercado. E na renda variável, o que faz mais sentido agora, você ter mais exposição, é buscar ações e ativos mais defensivos, como empresas de commodities que protegem a sua carteira dos movimentos inflacionários trazidos pela guerra e pelos desafios da cadeia de produção. Esses são portos seguros que a gente tem no mercado hoje para ajudar o seu dinheiro a não oscilar tanto assim, mesmo na renda variável. Só que mesmo em um ambiente mais difícil para ativos arriscados e para a bolsa estrangeira com essa alta dos juros, uma coisa não muda. Continua sendo interessante diversificar em mercados internacionais, setores diferentes e tudo que a gente já mencionou na Escola de Investidores sobre diversificação. Eu sei que é bastante informação, mas relaxa que todos os detalhes estão na Reconnect e a gente tem a nossa alocação recomendada atualizada mensalmente para te ajudar. E se você ainda nem investe, já abre a sua conta na Rico, que o seu futuro não pode esperar mais. Se você quiser saber a diferença entre começar a investir agora e começar a investir depois, também acessa lá na Reconnect, que tem conteúdo sobre isso, e aqui é a Escola de Investidores sobre juros compostos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para receber em primeira mão os novos conteúdos aqui da Rico. Obrigada pela companhia e até a próxima Escola de Investidores.